presentes, boa tarde a todos. E eu usei aqui o pronome todos, que eu uso, cotidianamente, mas propositalmente, porque isso está ligado diretamente ao tema, que eu venho abordar aqui nesta tribuna livre, que é a questão da linguagem inclusiva, chamada muitas vezes de linguagem neutra. Eu quero salientar que nós preferimos chamar de linguagem inclusiva porque nenhuma linguagem é neutra, toda linguagem é política, o ato de falar é político, toda linguagem é política, e a linguagem inclusiva também é uma linguagem política. É uma opção política pela inclusão de todas as pessoas no espaço público, no discurso público. Esta é a razão de ser da linguagem inclusiva, que existe, que tem sido utilizada por muitas pessoas no Brasil e em diversos outros países, e que é objeto aqui da nossa discussão. Esta Câmara Municipal aprovou em 2021 o projeto de lei, na época, projeto de lei ainda 118/21, que proíbe o uso da linguagem inclusiva em escolas e noutros espaços. O artigo 3º desse projeto de lei diz o seguinte: fica expressamente proibida a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como em editais de concurso público. À época, nós, do Movimento Popular, Movimento Social de Divinópolis, ocupamos esse espaço para dizer a esta Câmara Municipal que aquele projeto de lei era inconstitucional, assim como 34 outros projetos de lei que estavam em tramitação em diversas assembleias legislativas e câmaras municipais de todo o Brasil, que eram idênticos a esse projeto de lei aprovado aqui por esta Câmara, por ampla maioria, em 2021. Apesar dos nossos alertas, que foram várias vezes, esta Câmara aprovou o projeto de lei por ampla maioria, e agora, no início do mês de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei que estava, no caso, sendo abordada, que era a lei do Estado de Rondônia, aprovada pela Assembleia Legislativa de Rondônia, que tem o mesmo teor da lei aprovada aqui no município de Divinópolis, como eu já disse, dos outros 32 projetos de lei que foram aprovados aí em municípios e estados brasileiros, proibindo o uso da linguagem inclusiva em escolas, em materiais didáticos, em editais de concurso público. Ainda não saiu o acórdão do STF, porque o STF tem 60 dias de prazo para publicar o acórdão a respeito da decisão que foi tomada agora no princípio de fevereiro. Mas a CONTEE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos Escolares, já decidiu que vai entrar com um processo no Supremo, vinculando a decisão de Rondônia a todo o país na perspectiva não somente de ser inconstitucional onde votou, e aqui eu estou lendo o texto da CONTEE, mas também onde esteja em processo de votação, para que seja encerrado esse debate em função de sua inconstitucionalidade. Quem afirma isso é o coordenador-geral da CONTEE, o professor Gilson Reis, e que continua dizendo: nós estamos esperando somente a edição do acórdão para entrar com agravo requerendo a ampliação e expansão da aplicação em todo o país. E, nesse sentido, nós queremos salientar, como já fizemos aqui em 2021, que a linguagem inclusiva, ela não é simplesmente um modismo, ela é uma linguagem que é reivindicada pelas pessoas transexuais, pelas pessoas não binárias, que querem ter o direito de assim serem reconhecidas. E, como tal, precisam ter esse direito respeitado. Afinal de contas, as pessoas trans existem, as pessoas não binárias existem, suas vidas importam e elas têm o direito de serem tratadas como elas se reconhecem. E elas têm o direito de ter a sua voz ouvida nos espaços públicos, e elas precisam ter o seu reconhecimento por todos os espaços públicos, inclusive os espaços legislativos. Mas, fundamentalmente, nós precisamos também salientar que proibir o uso de uma variante linguística não contribui
para o ensino da própria língua portuguesa. Nós sabemos que a língua é um instrumento vivo, que a língua está sempre se modificando e que nós não falamos hoje da mesma forma que falávamos há um século atrás, há 2 décadas atrás. E que é preciso que nas escolas, nos espaços educacionais, as variantes linguísticas que estão sendo hoje discutidas, estão sendo faladas em todo o país, sejam também objeto de discussão. E, fundamentalmente, que proibir o uso de qualquer variante linguística é desrespeitar os falantes da língua que usam aquela variante, né? Infelizmente, o que nós estamos presenciando é uma tentativa que vem acontecendo em muitos municípios e estados brasileiros, de proibir o uso da linguagem inclusiva, o que está diretamente ligado, né, a uma situação que acontece em todo o país, que é a questão da homofobia e da transfobia. Nós somos o país que, há 14 anos seguidos, mais mata travestis e transexuais em todo o planeta. Nós somos o país em que os crimes de homofobia acontecem todos os dias. É esta a razão de ser da tentativa de alguns setores de proibir o uso da linguagem inclusiva nos espaços públicos. É preciso que a gente perceba a relação direta que há entre essas 2 questões. E aí, nesse sentido, eu quero salientar também que, desde o ano passado, nesse país, transfobia é crime, né? E, como tal, precisa ser punido. E nós não podemos aceitar que isso continue acontecendo. Nós não podemos aceitar que continue acontecendo casos como o que aconteceu na Câmara Federal ontem, em que um deputado federal, inclusive do estado de Minas Gerais, num discurso asqueroso, né, cometeu aí um crime, né, ao menosprezar as mulheres e as pessoas trans, usando inclusive uma peruca loira, né, para falar como uma mulher, né. Casos desse tipo, assim como a proibição do uso da linguagem inclusiva, estão interligados, e nós precisamos perceber essa relação. A CONTE, assim que sair o acórdão do Supremo Tribunal Federal, entrará então com esse processo no Supremo, vinculando a decisão sobre a lei de Rondônia a todas as outras leis nacionais, mas esta Câmara Municipal pode se adiantar ao processo. E é isso que nós gostaríamos que essa Câmara discutisse. Essa Câmara pode se adiantar ao processo, e agora que nós temos explicitada a inconstitucionalidade, né, da lei aprovada aqui em 2021, esta Câmara pode tomar as medidas necessárias para a revogação da lei, que nós sabemos ser inconstitucional, que nós já dizíamos lá em 2021 que é inconstitucional. E eu gostaria de terminar lembrando aqui os versos da canção do Festival de Música Popular Brasileira de 1968, na voz do Caetano Veloso, quando ele diz: é proibido proibir, né? E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido proibir. Não é proibindo o uso de uma variante linguística que nós faremos o debate. Nós, do movimento social, do movimento popular, educadoras e educadores de Divinópolis, nos colocamos prontos, abertos ao debate, não abertos à proibição, abertos ao diálogo. Queremos discutir e estamos abertos a conversar, inclusive, sobre essa questão, que pode ser polêmica para muitas pessoas que estão aqui. Mas não é proibindo o uso de uma variante linguística que nós avançaremos nessa questão. Muito obrigado a todos.